juntos a tua palavra. Que gostoso, Pai, que delícia poder ser conduzido pela mão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, pelos dons que o Senhor tem depositado na vida do Marcelo, na vida da Adri, pela fidelidade deles a Ti, Senhor. Que teu Espírito nos capacite essa noite para que a Amém. gente seja ministrado e transformado, para que não Amém. só a nossa vida possa ser alinhada a Ti, mas também para que a gente possa ser multiplicadores daquilo que o Senhor Amém. depositou em nós. Transforma-nos para a tua glória, tanto Amém. para nós mesmos, como para que o Senhor possa agir através de nós, que a gente possa ser sal da terra, luz do mundo, e que pelas nossas boas obras o teu nome seja conhecido e glorificado, Pai. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Boa noite, meu povo. Semana, 2 semanas, né, que a gente não consegue ter aula. 2 semanas atrás, a gente terminou o verso 21 de Mateus 17. E aí, o verso 21 fala que estava expulsando o demônio, eles não estavam conseguindo. E aí disse que esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. E o problema aí não era a falta de jejum e de oração, né? O problema era a falta de fé deles, porque Jesus no verso 20 de Mateus 17 fala: por causa da pequenez da fé de vocês, né? Então é dessa maneira mesmo, né? O problema não era que eles estavam falhando no jejum e na oração, o problema era a falta de fé. Então, o jejum e a oração eram as ferramentas para eles aumentarem a fé, entendeu? Então, esse é que era o problema, porque a autoridade tinha sido dada, a gente leu em Mateus 10, né? E tudo aquilo na palavra de Deus que a gente não crê, é um princípio isso, igreja. A gente não recebe, tá? Cristo morreu para perdoar os pecados de todos, né? Para nos perdoar dos pecados. Se você não crê nisso, você não é perdoado. É simples assim mesmo a palavra, né? Cristo nos deu o Espírito Santo, é uma promessa dele. Se você não crê, você não vai receber o Espírito, né? Então a gente acessa as coisas de Deus pela fé. E então a autoridade que ele deu, né, nesse contexto de expulsar os demônios, se você não crê, você não vai expulsar mesmo, né? Então é tudo nesse sentido. E aí hoje a gente entra, né, a gente finalizou essa passagem e a gente vai continuar no Mateus 17, o verso 22, né? Que é assim, a gente tem caminhado nesse módulo, né, do Sermão do Monte, os ensinos de Jesus, e Deus ensina a gente, né, através de muitas maneiras, pela palavra, por irmãos, né, piedosos e também por situações ou circunstâncias que ele permite ou até prepara para que a gente possa passar aprendendo e glorificando a Ele, né? Então, em qualquer situação da nossa vida, a gente sempre vai poder experimentar a bondade e o poder de Deus. Qualquer situação, né? Eu acabo sempre falando que a gente tem aquele filtro, né? De Romanos 8 lá, que todas as coisas cooperam, né, para o bem, e é bem isso mesmo, né? Então, mesmo numa situação ruim, a gente vai poder experimentar a bondade e o poder de Deus. É assim que o cristão, né, deve andar. Por isso que o cristão tem que ser o povo mais feliz da face da terra. Porque se ele entender qualquer situação que ele está passando, ele pode experimentar a bondade e o poder de Deus na vida dele, né? E aí a gente vai entrar, continuando, Mateus 17. Eu queria que alguém lesse do verso 22 até o verso 27.
Todo mundo Posso conhece ler, essa pastor? passagem? Então vamos lá, TT, é do verso Mateus 17, do 22 ao 27. Ok, ok. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele. Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, então, livre os filhos. Mas, mas para que o são escandalizamos. Mas ao mar lança o anzol, tira o primeiro peixe, que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Umas palavrinhas difíceis aqui, né? É, Mas mas é. é assim, todo mundo conhece, né, essa passagem, né? Jesus estava reunido com eles na Galileia, né? E aí ele estava explicando, ó, o Filho do Homem vai ser entregue, né, na mão dos homens e vão matar ele e no terceiro dia ele vai ressuscitar, né? E aí entra essa história de Cafarnaum cobrar o imposto, né, das pessoas e entra nessa contenda aí de vai pagar, não vai? E ele, Simão, o que que você acha, né? E aí Simão falou assim, não, quem paga são os estranhos, né? Os estrangeiros. E Jesus fala isso mesmo, os filhos são isentos. E aí ele explica, né? Mas para não que não os escandalizemos, vai lá no mar, joga um anzol, puxa o primeiro peixe que fisgar, abre a boca dele, você vai encontrar uma moeda, pega essa moeda, entrega aos cobradores para pagar o meu e o seu, né? Então, o que que Jesus está ensinando para a gente, né, com essa atitude, né? Porque a gente aprende não só com as palavras, mas com a vida de Jesus, com a atitude. Então, o que que ele está ensinando? Como a gente deve proceder? Porque ele disse que não precisaria pagar imposto porque era filho. Mas para evitar ofender ou escandalizar, eles pagaram. Né? Ele falou: não, a gente não precisa, cara, mas eu vou pagar para não escandalizar, para não ofender as pessoas. Então, assim, muitas vezes, igreja, na nossa caminhada cristã, a gente vai fazer coisas que a gente não precisaria fazer, mas vai fazer para essa mesma razão, para evitar ofender ou escandalizar uma pessoa, né? É um exemplo que Jesus está dando aqui para a gente com a vida, para a gente não estabelecer a nossa vida cristã baseada nos nossos direitos, sabe? Não, isso aqui é assim, porque está escrito, é assim. Porque aqui os filhos eram isentos dos impostos, né? Não precisava pagar, mas Jesus não quis ofendê-los e pagou, né? E muitas pessoas, né? Estou falando de cristãos, se apegam nos seus direitos, independente da situação que isso vai causar. Mesmo que isso vai ofender os outros, não, é meu direito, que vai escandalizar. Então, a pessoa não anda apoiada na fé, sabe? E um cristão não deveria ofender os outros, principalmente por questões pequenas, sabe? Ou que nem aqui como questões financeiras. Então, se há uma pessoa nesse mundo que não deveria, né, pagar imposto algum, né, é Jesus Cristo, né?
o Filho de Deus, o Rei dos Reis, né? Tudo que a gente vê que foi criado e que a gente não vê, foi criado por ele, através dele. Não precisaria pagar nada, né? E não é porque ele queria agradar os homens, mas é porque ele não queria ofender, criar uma confusão, ofensas por questões pequenas, sabe? Então, o ponto aqui para a gente é a gente discernir essas coisas, né? Jesus tinha uma missão muito clara de nos conectar a Deus, né? Será que a minha atitude de andar baseado sempre no meu direito, eu vou estar conectando as pessoas, né? Ou vou estar mais afastando? Ele sabia a missão, né? E se a missão dele era conectar as pessoas a Deus, a gente tem a missão hoje de conectar as pessoas a Cristo, para serem conectados a Deus, né? Então a gente precisa entender do propósito maior da nossa missão, em tudo que a gente faz, né? Então a gente deve avaliar o tipo de ofensa que a gente deve evitar a fim de cumprir essa missão, entendeu? E se a gente quiser ofender as pessoas, que seja com a ofensa da cruz, né? Essa aí a gente não pode escapar, né? Que seja essa a ofensa, que essa cruz nos ofenda, né? E ofenda as pessoas, mas não que criar ofensas que não estão ligadas à obra da cruz, né? A gente precisa de sabedoria do alto para andar com essas questões aí, porque tem muito cristão que se apega nisso, né? Porque eu tenho uma vida justa, eu tenho meus direitos terrenos, né? E aí acabam dando um mau testemunho de Cristo, porque Cristo tinha o direito de não pagar e pagou, né? Então a gente precisa estar atento ao Espírito Santo para não buscar ser mais rígido do que Jesus. Entenderam? Então a gente precisa aprender com a vida de Jesus, não apenas com as palavras, né? É isso que eu falei, a imitar Jesus não era no ministério, é na vida, né? Então, Jesus considera todas essas coisas. Você vê que até no final, né, ó, pega essa moeda, entrega aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Ainda preocupado com o Pedrão lá, ó. Pedrão, deixa comigo aqui. Então, pagou dos dois, né? A gente é tipo assim, nós somos parceiro nisso, Pedro. Fica tranquilo, a nossa obra vai, né? Então, a gente deve andar conforme Jesus andou, né? Como que a gente lida com os nossos impostos, mesmo sabendo que eles não vão retornar com bons serviços para nós? E Jesus diz para a gente pagar, né? Então, se a gente for fiel ao Senhor, a gente sabe que o dinheiro pode vir até da boca de um peixe, mas vai vir, né? Então, tudo que Jesus fez e falou nos ensina como viver nessa terra de maneira que, como a Ju orou, que a nossa vida glorifique a Deus, né? Andando nessa terra dessa maneira, andando como Jesus andou. Quem pode abrir 1 João 2,6? Eu posso. Peraí. Amém. João 1 João 2,6. 6. O Zique quer ler. João 2,6. Você falou, ele levantou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, andar assim como ele andou, né? Então, o que quer dizer isso? Viver pelos mesmos princípios que ele viveu aqui na Terra, né? A gente aprender com a vida dele. Aliás, esse é o propósito desse módulo, né? A gente entender o que é esse tudo o que Jesus ensinou, né? Que infelizmente saiu da igreja essas coisas. Entrou um monte de programação, um monte de autoajuda, um monte de não sei o quê, e o que Jesus falou tá lá para trás. A vida, então, os caras nem sabem, né? Então, aí a gente termina o capítulo 17 e entra no 18, né? E aí começa assim, né? Ó, naquela hora,
os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso aqui é interessante, né, igreja? É um ponto abordado muitas vezes, até hoje, por líderes cristãos, né? E não é de agora essas coisas, né, do orgulho. Até na última ceia foi falado isso. Quem que vai estar na direita ou na esquerda lá? Quem vai ser o maior no céu? Eles estavam nem preocupados aqui na terra, já estavam, mas já queria também lá. Vamos ver quem que vai ser, né? E até pode parecer ser bom, né? Querer ser grande no céu, mas buscar honra tanto na terra como no céu, tá errado, né? A própria mãe deles, né? Pediu para Jesus colocar eles, né? Ao lado direito e esquerdo lá de Jesus, né? O que é isso? É buscar honra para eles lá, né? E isso não poderia, né, não deveria, melhor, acontecer no nosso meio, né? Isso no meio dos gentios, no meio dos ímpios, ok, mas nunca no meio cristão, né? E isso, de maneira geral, acontece em todas as denominações, das mais puras às mais corruptas, né? O desejo por posição, sabe? Onde eu vou estar? Meu lugar, né? Meu reconhecimento, meu espaço, né? Isso acontece muito. E isso é o oposto, né? 180 graus do Espírito de Cristo. O oposto. A gente faz completamente o oposto do que Jesus ensinou a fazer a igreja. Né? Então, aí o que Jesus faz? Olha, ele pega o mais improvável, né? Eu acabei de ver o verso 1, uma criancinha, ó, e Jesus, chamando uma criança, coloca no meio deles e diz, ó, esqueçam, né, de quem será o grande no reino. Se vocês quiserem entrar, que eles estão querendo ver de quem vai ser o grande. E ele fala, se vocês quiserem entrar, sejam como essa criancinha aqui, ó. Ou melhor, mudem a maneira de pensar e começa a pensar como ela. Ó, ele falou, em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem, está falando para os discípulos dele, tá? Não está falando para os ímpios, não. Se vocês não se converterem e não se tornarem como essas crianças, de maneira alguma entrarão no reino de céus. Eles estavam preocupados em quem seria o maior. E Jesus, espera aí, vocês não estão nem entendendo, cara. Vocês não mudarem a maneira de pensar, nem entrar, vocês vão entrar. Vocês estão falando de quem vai ser o maior. Né? Então, não se trata nem de ser grande, mas de entrar no reino primeiro. E isso começa com o seu sistema de valores. Começa a mudar o seu sistema de valores. Se torna como essa criancinha aqui, ó. Aí, criança pequena está preocupada com a honra, com a posição que ela vai ter. Então, assim, a gente precisa voltar nessas coisas, né? A dependência de Deus, né? Para entrar no reino de Deus. E isso é fé. Eu ter fé, eu depender de Deus. Eu abrir mão da minha, né? Independência, né? Da minha depender de Deus. Então essa humildade é se tornar como uma criança, né? E não tem outro caminho no reino de Deus. É o caminho da humildade, né? E aí as pessoas ficam lá 20, 30 anos na igreja e ainda pensando como que eu vou ser grande aqui na igreja, né? E aí Jesus conta uma parábola, né, alguns capítulos mais para frente, em Mateus 19, quando Pedro vem para Jesus e disse que o jovem lá não ia largar as coisas que tinha para seguir Jesus. Mas e eles que tinham largado, o que eles iam receber? Pedrão já ia lá na pá. Aí Jesus falou, ok, eu vou dizer o que vocês vão receber. Vamos lá comigo um pouquinho mais para frente. Mateus 19, 29.
Eu leio. Amém. E todo aquele que tiver debaixo. Desculpa, vamos começar de novo. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E aí, ele já emenda a parábola dos trabalhadores da vinha. As pessoas não precisam entender a palavra como ela é, né? Aí ele já entra no 20, no verso 1. Quem pode ler do 1 até o 16 para a gente ter a parábola toda, vai? Eu posso ler. Vamos Amém. lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É assim, ele sempre reforça, né, a humildade, né? Cara, você não combinou? Eu não te dei o que era o correto? Por que que você está com inveja? Porque o outro fez menos e eu também quis ser generoso, né? Então, assim, ele está reforçando, né, Jesus, para a gente, aquele que, por como uma criança, entrará no reino de Deus, né? Então, assim, Mateus 18:4, aquele que se humilhar como essa criança, né? Ser humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, né? Então, o bebezinho, por acaso, quer saber se ele vai estar bonito na foto, né? Então, é nesse sentido que Jesus está reforçando a humildade da criança, sabe? E ele diz no 5 assim, ó, quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe, né? Eu estou Mateus 18:5, né? E olha que interessante que ele disse o mesmo lá em Mateus 10 para os apóstolos. Olha como o evangelho é simples e o homem transforma nessa tranqueira que a gente vê aí por aí, cara. Mateus 10:40, quem pode ler? Eu leio. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, isso aqui Jesus está falando, né? Quem recebe vocês, dos apóstolos, né? E a mesma palavra aqui, em Mateus 18:5, das crianças. Ó, quem recebeu uma criança tal como essa no meu nome, é a mim que recebe, né? E realmente, existe muito poucos apóstolos, né? Na igreja de Cristo, né? São poucos aqueles que pagam o preço do apostolado, que não tem nada a ver com o que a gente vê no meio neopentecostal, hein? Não tem nada a ver, isso é um grande circo religioso. Mais de 10 mil só no Brasil. Não existe, né? 2.000 anos de história
Ninguém nem ousava, hoje tem 10 mil só no Brasil. Né? Isso é a desgraça do meio da igreja brasileira. Né? Então, são poucos. Por isso é que o mundo não recebe o verdadeiro Cristo. Não recebe o verdadeiro Cristo. Né? Então, receber uma criancinha como receber um apóstolo, o mesmo verso. Né? Então, tem muita criança, né? Muito mais criança, e estão em todos os lugares. E se você quer receber Jesus, receba uma criança em nome de Jesus, né? Então, assim, até nas coisas simples, assim, quando nasce uma criancinha, é assim que a gente deve receber. A gente vai se entristecer porque eu queria um menino e veio uma menina, mas não é Deus que escolhe. Então a gente está recebendo como recebe a Jesus, né? Estou dando exemplos simples assim, né? Deus não criou homem e mulher, macho e fêmea à sua semelhança? Qual é a diferença, né? Ambos são semelhança de Deus. Então, num lar cristão, essas coisas deveriam acontecer? O cara fica mais chateado, né? Porque queria isso, eu queria aquilo. Então, eu não estou recebendo essa criança em nome de Jesus. Entenderam? Então, aceitar as nossas criancinhas como elas são, né? Então, essa humildade é ser dependente de Deus, assim como as crianças são dependentes dos pais, né? Quanto menor, mais dependente, né? E elas não se envergonham disso. Da mesma maneira, né? A gente deve reconhecer que a gente também depende de Deus para todas as coisas. Ou o ar que você está respirando, você já deixou pago, né? Então, assim, não é humildade, as pessoas não entendem muito, né? Não é andar com a cabeça baixa, né? Falar sem firmeza, isso é uma falsa humildade, é um orgulho, na verdade, né? A verdadeira humildade é essa dependência de Deus no propósito eterno, né? Assim como as crianças dependem dos seus pais, e se a gente fizer isso, Jesus falou que a gente vai ser grande no reino. E aí ele entra no verso 6, Mateus 18, 6. Quem pode ler? Eu posso. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Palavras fortes de Jesus na igreja. Palavras fortes, assim, Jesus está falando, ó, adianta o processo aí, cara, que vai ser melhor do que você amarrar a pedra de moinho no seu pescoço e jogar na profundeza do mar, né? Ele está avisando que é melhor você se afogar com essa pedra no pescoço do que fazer tropeçar um pequenino. Então veja como é sério o exemplo que a gente dá aos pequeninos. Isso aí eu falo com a nossa vida, tá? Com as nossas ações, com as nossas reações. Estou falando com o nosso sermão, né? E aí ele entra no 7 e fala assim, ó, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Então, assim, veja como ele é zeloso, né, ao falar do cuidado com o nosso exemplo com as crianças. Não? Ai de quem for responsável por ela, ou seja, por ser uma pedra de tropeço para um dos pequeninos. Né? Então, infelizmente, essas coisas pararam de ser pregadas. Não é pregado mais essas coisas, né? Porque isso não enche igreja. O que enche é você, o centro do coração de Jesus, vem ser mais que vencedor, vem pegar a chave. É só essas coisas aí. Então, se a gente quer ser semelhante a Cristo, a gente deve ouvir o que ele diz, não o que estão dizendo. A gente tem que voltar porque ele está dizendo aqui, Jesus, né? E aí ele entra no 8 e no 9. Quem pode ler?
Eu leio, pastor, o 9 do 8 e 18. 9. 8 e 9. Portanto, se a tua mão, o teu pé te escandalizar, corta-o, tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, serão lançados no fogo do inferno. Então, Jesus está dizendo isso, igreja, a gente tem que entender o contexto, sobre o cuidado com os pequeninos. Não é fora do contexto, é no contexto. Ele reforça aqui no verso 10, ó, fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Ele ainda reforça. Então, primeiro ele diz para a gente não desprezar, para a gente não atrapalhar, né, o verso 6, o verso 7, porque ele fala assim, ó, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os anjos dos pequeninos, né? Estão incessantemente na presença de Deus, guardando os nossos pequeninos, a inocência, né? E aí ele fala assim, ó, no 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ou melhor, Jesus veio salvar os pequeninos. Até os pequeninos ele veio para salvar, e muitos não dão a importância para as crianças, mas Jesus sempre deu, né? Aquele filósofo e teólogo, né, o Dietrich Bonhoeffer, diz que o teste moral de uma sociedade é o que ela faz por suas crianças. Spurgeon também tem frases semelhantes, né? Você quer conhecer uma sociedade, veja como ela trata suas crianças. Então, da importância disso. Vamos fazer uma autoanálise do que a nossa cultura e a nossa sociedade faz com os pequeninos. Ideologia de gênero, sexualização, erotização. É o raio-x de uma sociedade doente, né? O teste moral de uma sociedade é o que ela faz por suas crianças. Pode procurar, essa frase é do Bonhoeffer. Bem, e aí no 12, né, ele fala assim, ó, o que vocês... Não, vamos... Alguém ler, vai do 12 até o 14, que ele continua o cuidado com as crianças. Olha como Jesus era zeloso, né? Eu posso ler. Então vamos lá, do 12 ao 14. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Que não se perca um só desses pequeninos. Veja o cuidado, né, que Jesus enfatiza com as crianças. E muitas vezes, igreja, o ensino que elas receberam na escola bíblica dominical aí é o que vai protegê-las e guardá-las na adolescência e na juventude. Elas podem dar as cabeçadas dela aí e tudo, mas é o que vai protegê-las lá. Mesmo que elas ainda não estejam convertidas, mas só pelo temor de Deus, elas vão evitar muita coisa ruim na vida. Né? O cuidado. Então, eu acho que esse verso 14 aqui deve encorajar todo aquele que anseia ou trabalha no ministério infantil, entendendo a nobreza da missão. Né? Veja como Jesus enfatizou para a gente conduzir as nossas crianças, né? Ao amadurecimento para fé e arrependimento, né? Que ninguém nasce salvo, não, né? A gente tem que fazê-las crescerem, né? Amadurecendo para levá-las à fé e ao arrependimento, né? E aí Jesus entra na questão, né, da disciplina na igreja local. Lá no capítulo 16 de Mateus,
ele se referia à Igreja Universal, né? A Igreja do corpo de Cristo pela terra, né? Não estou falando do Edir Macedo, não. Estou falando assim, do corpo de Cristo na terra. E aqui ele começa a falar da igreja local. E aí ele fala assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular, ok? Ensinando aqui. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, né, que aí a crescente, né? Leva ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. Okay? Ó, acrescente aqui. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Ou melhor, joga fora, que é tranqueira. Né? Então, 3 estágios, né? Você repreende no particular, né? Isso é ensino de Jesus, não é ensino de Marcelo. Jesus, aqui, ó. Vai no particular. Não ouviu? Uma ou duas testemunhas. Vai lá de novo, né? Agora para as testemunhas. Não ouviu? Igreja. Somos um corpo, né? Corpo local. Se o irmão não quer se consertar, né, mediante a exposição da igreja, trata como mundano, ou seja, está fora. E a igreja tem autoridade para isso, né? A mesma palavra que ele deu lá em Mateus 16, 19 para Pedro, né? Eu te darei as chaves do reino do céu, o que eu ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra, que é o permitir, né? E o proibir. E lá em 1 Coríntios 5, Paulo exercia essa autoridade, né? Falou, ó, entrega a Satanás. A gente não precisa usar esses termos, né? Mas é tipo assim, cara, põe para o mundo agora, cara. Agora tá fora. Né? Isso não quer dizer. É uma linguagem forte, né? Eu acho que ninguém deveria ter essa envergadura de falar desse jeito, estou entregando a Satanás, mas é tipo assim, cara, agora é o mundo, cara, se vira com o mundo. Né? Que é isso, né? O mundo é que jaz nele. E aí ele continua no 18 assim, ó. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Então, ele está falando sobre a igreja, e no verso 20, ele conclui isso, né? Ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, assim, a gente não precisa, igreja, de 200 para ser igreja. Tá? Segundo Jesus, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ou seja, Jesus precisa estar no meio. E aí eu faço uma pergunta, né? Não precisam me responder, mas vocês já sabem a resposta. Vocês acham que o que a gente tem visto na maioria das igrejas neopentecostais, Jesus está no meio? Né? A gente precisa entender o que significa, primeiro, estar reunido em nome de Jesus. Voltar, né, ao princípio, à gênese da coisa. Né? Então, assim, você está falando para estar reunido no nome dele, o que significa estar reunido nesse nome? Então, primeiro a gente precisa entender o que significa o nome de Jesus. A primeira promessa ali em Mateus 1, 21. Quem pode ler para a gente? Né? O primeiro evangelho, no primeiro capítulo. Mateus 1, 21. Eu leio. Alguém? Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Então, a igreja é um grupo de pessoas reunidas no nome daquele que salvará as pessoas do pecado. Ponto. Então, pessoas reunidas que entenderam esse nome, foram salvas por esse nome e que buscam salvar outras do pecado. Se a gente estiver reunido por outra razão, Jesus não está no nosso meio, porque nós não estamos reunidos nesse nome. A gente vai ser religiosos reunidos. A gente vai estar, vou dar um exemplo bíblico aqui, como a igreja da Laodiceia. Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja, mas Jesus estava, ele estava até batendo. Cara, preciso entrar aí, senão vocês vão. Mas está do lado de fora. Então, muitas igrejas hoje estão desse jeito. Jesus do lado de fora, porque não entende que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Primeiro de tudo. Primeira coisa. Está lá, Mateus 1, primeiro capítulo, ó, vai dar luz, ó, e colocar o nome de Jesus, porque ele vai salvar você do pecado. Né? Então, assim, aí no verso 15, Jesus falou do irmão pecar contra você, né? Lembra que falou assim, do irmão pecar contra você? Aí a gente aqui continuando no 21, Pedrão, para variar, né? Aproximou de Jesus e perguntou, Jesus, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar? Aí ele quis dar uma crescida, né? Até 7. Por que ele falou até 7? Alguém abre lá Lucas 17:3, que ele conhecia. Lucas 17:3. Eu leio. Amém. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Pode parar aí, amor. Então, assim, considerando o período que você passa dormindo, se for 7 vezes aí no período que você está acordado, é um pecado a cada 2 horas, né? Que você tem que perdoar do irmão. Cada 2 horas o cara vem e peca contra você, você vai lá e perdoa. E aí os apóstolos disseram, né, para Jesus, ouvindo isso, aumenta a nossa fé. O negócio vai ficar estreito, aí, aumenta a fé nossa, né? Está no 5. E aí Pedro quis ser compassivo, né, com o Senhor. Falou, então eu preciso perdoar até 7, que ele conhecia o texto, né? Aí Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que era, né? Um a cada 2 horas, agora 490 vezes ao dia é por minuto. Não é mais um a cada 2 horas. Ou melhor, né? Brincadeira à parte, assim, é infinitamente. Né? E aí, Jesus conta uma parábola para ilustrar isso. Né? Jesus era Deus na terra, perfeito. Ele falou, não, deixa eu desenhar para vocês aqui. Né? Aí trouxe uma parábola. Aí no 22 fala assim, ó, Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, aí ele começa a contar, né, a parábola. Ó. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com o seu servo. Tá? Ele está falando do reino dos céus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento, igreja, equivale a 91 quilos de ouro. Ou seja, 910, né, está falando de 10.000, 910 toneladas de ouro.
Se alguém abrir aí o Google aí, vê quanto custa 1 grama de ouro, faz essa conta. É E hoje, surreal. particularmente, está muito caro, né? Meu, surreal esse valor. 910 toneladas de ouro era a dívida do cara, tá? Com o seu senhor. Aí, ó, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, uma dívida impagável de bilhões, tá? Um talento é 91 quilos de ouro, são 10 mil, né? Quase 1.000 toneladas, 910 toneladas. Ele se compadeceu e perdoou. E aí, no 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 1 denário, igreja, é o salário de um dia de trabalho. Então, não é pouca coisa, é uns 3 meses de trabalho, né? Não é pouca coisa. E aí, ó, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, ó, a grama do ouro, 425. Faz isso vezes 910 mil. Não cabe na calculadora, né? Dá uns Então, trilhão assim, aí. então. E aí, ó, tenha paciência comigo, e pagarei tudo. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, a vida inteira na prisão, né? E aí ele concluiu: assim também, Jesus está falando, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do seu íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Então, assim, o cuidado, igreja, com a falta de perdão com os nossos irmãos, né? Ele está falando aqui de crente, de irmão, né? E ele enfatiza que o perdão tem que ser do íntimo, não é nem o perdão externo, sabe? Aquele que só para, tá, tudo bem. Não, é perdoar intimamente mesmo, do coração, né? Então, essa parábola é para nos mostrar que o perdão que a gente libera 100 denários, perto do perdão que a gente recebeu do Senhor, 10 mil talentos. Faz essa correlação, né? Então, assim, mesmo que custe muito para nós, né, que seriam 3 meses do seu salário, o que é comparado com o perdão que você recebeu do Senhor? É o que está ensinando essa parábola, né? O que é? O que a gente deve para Deus é milhares de vezes maior do que qualquer pessoa pode dever para a gente, igreja. Essa é a verdade. Milhares de vezes maior do que qualquer pessoa possa dever para a gente, né? Então, em termos espirituais, quem são esses carrascos, né, que o Senhor entregou? Os verdugos, né, algumas versões falam, né? Em termos espirituais, são os demônios, né? Ou seja, Deus permite que os demônios atormentem a pessoa por causa da falta de perdão que a pessoa tem para os outros. Permissão de Deus, né? E entendem também por que o número de doenças, né, no meio da igreja, e de novo, vocês sabem que eu bato sempre nessa tecla, não estou dizendo que toda doença é demônio, vocês sabem disso, eu sempre falo isso. Mas
há uma porcentagem aí, né? Eu creio que aí uns 10, 20%, não sei, possa ser por isso. E o restante é porque a gente vive num mundo que está debaixo de maldição, né? Gênesis 3 não está abolido ali. A gente vive numa terra que está debaixo de maldição, né? Então, germes, vírus, bactérias, todas essas coisas, né, nos afetam, né? Mas tem também a parte do pecado, né? Da falta de perdão, né? Vai gerando ansiedade, amargura, medo, coração endurecido, todas essas coisas, né? Da falta do perdão. Então, considerem também essa possibilidade, né? Se vocês estiverem com dificuldade para perdoar, meditem um pouco nessa parábola para entender um pouquinho da grandeza do perdão que a gente recebeu, para a gente não liberar o perdão para os outros, né? E a gente vê nas escrituras diversas vezes que essas coisas não são faladas e precisam ser faladas, né? O cristão precisa conhecer a palavra de Deus, assim, se a gente não perdoar os outros, Deus não nos perdoa. A gente não pode enganar as pessoas que está tudo bem quando não está, cara. A gente não pode aceitar o que Jesus não está aceitando. Isso é amar a pessoa? Falar que está tudo bem quando não está? E deixar a pessoa para a perdição? Não é melhor que ela fique brava com você, mas se acerte com Deus? Né? Então, assim, se a pessoa não perdoar os outros, Deus não vai perdoar. Né? No 35, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Desse jeito que ele vai fazer. Né? E no final lá da oração, né, do Pai Nosso, o que ele fala? Lá em Mateus 6, 14 e 15. Né? Se perdoar os outros as ofensas deles, o Pai de vocês também perdoará. Se, porém, não perdoar, ele dá reforça. O Pai de vocês também não vai perdoar. Né? Então, assim, levar com maturidade a palavra de Deus. Né? O que acontece se a pessoa morrer nesse estado? A gente vai ficar enganando os outros? A pessoa morreu sem perdoar. O que a palavra de Deus fala? Vai para onde? O inferno. Ou lá também vocês acham que vai ter chance de bater um papo e acertar, né? Ah, eu vou voltar através do cachorro. Não tem chance após a morte, cara. O negócio é sério, né? Então, o único lugar que a gente tem, igreja, para perdoar os outros é aqui nessa terra. Não tem outro lugar, né? O que vai adiantar, igreja, todas as nossas boas obras? Olha como é sério. Você pode ter vivido uma vida inteira fazendo boas obras, morrer e ir para o inferno pela falta de perdão. Então, assim, se nos últimos dias Deus perdoar aqueles que não perdoaram os outros, então Jesus é mentiroso? Né? Não vai haver outra chance, igreja. A gente precisa crer na palavra de Deus, né? Muitos cristãos vivem numa ilusão mesmo, né? São iludidos porque aceitaram Jesus, né, uma vez na vida lá, e tipo assim, agora eu tomei a vacina, estou salvo, vou para o céu. Mas está vivendo longe da palavra, não perdoa ninguém, né? E vão ser surpreendidos no grande e terrível dia. É só ir na palavra. Vai lá na palavra e vê o que fala, né? A gente precisa voltar às escrituras, né? Ao que ela diz, né? A palavra diz que é hoje, é esse o tempo da nossa salvação, né? A gente precisa isso, né? Aí no 19, a gente deixa para entrar, né? Vamos deixar para entrar no 19, porque o 19 é um assunto também que é bem indigesto para a nossa cultura,
infelizmente, né, que fala do divórcio. É uma palavra que a gente não quer aceitar porque ela nos ofende. Ela ofende a nossa família, ela nos ofende. Então, para a gente entrar nisso, eu queria gastar mais tempo, eu não quero fazer correndo, né? Então, a partir da semana que vem, a gente entra no capítulo 19. A gente finaliza o 18 hoje, assim eu honro o tempo de vocês, né? São 9 horas. E aí, a semana que vem, a gente continua daqui, a partir do verso 19. Aí a gente vai ver a questão do divórcio, aí depois vai falar também do jovem rico, que volta na criancinha, né? Porque a turminha do Ministério Infantil tinha que estar nessa aula, viu, Fabia? Agora que eu reparei.